Olá, boa noite a você que está assistindo ao vivo ou você que está assistindo gravado. A gente fica à disposição, inclusive, para trocar ideias de uma forma assíncrona ou síncrona, sempre para aprendermos uns com os outros, né? Esse nosso encontro com especialistas faz parte do nosso projeto Como Construir um Polo EAD de Milhões. Ele é uma das atividades do próprio curso, né? Nós temos aqui alguns alunos do próprio curso que estão assistindo ao vivo e outros que também vão assistir, de repente, gravado, né? Estávamos comentando agora há pouco, esse mercado não é fácil, né? Está todo mundo numa correria, seja para capital, seja para cuidar dos seus alunos, agora no período noturno também, muitas vezes com algumas atividades nos polos, às vezes não consegue assistir ao vivo, não tem problema, não vai perder o conteúdo, e a gente vai disponibilizar para todos também. Qual que é o objetivo, né, deste encontro com especialistas? Em nosso curso, nós falamos de diversos assuntos e buscamos trazer especialistas dentro desses assuntos que são discutidos, para acrescentar, né, trazer, inclusive, novidades, trazer a sua visão também, né? A gente não conhece de tudo e a gente busca, né, busca esses especialistas para agregar aí, conhecimento em todos esses assuntos também. Já realizamos outros encontros com especialistas e este vai ser um encontro muito especial, tenho certeza, porque o assunto interessa muito a todos. Nós, inclusive, no nosso curso, nós trabalhamos muitas questões, e aí eu gosto de falar uma coisa um pouco polêmica aqui também. Tem muita gente, seja até no mercado de EAD, polos, como em outras áreas, tem muita gente tentando fazer cursos de mídias sociais. Eu preciso aprender como impulsionar, eu preciso aprender sobre marketing digital, e está muita gente desesperada em relação a isso. Eu tenho uma opinião um pouco particular em relação a isso. Quer dizer, você precisa realmente fazer o curso, você precisa entender a fundo de marketing digital, ou você precisa ter uma boa agência fazendo um trabalho para você? Aí eu quero só fazer um paralelo do seguinte: você tem a sua casa e você precisa fazer um trabalho de decoração no ambiente. Aí vai lá vocês, eu acho que eu vou fazer isso aqui, eu acho que eu vou fazer aquilo e tal. Vai sair legal? Talvez saia, mas assim, experimenta contratar um arquiteto para você ver como é que ele vai aproveitar muito bem o espaço, como é que ele vai fazer de acordo com tendências, como é que ele vai fazer de uma maneira muito mais profissional. E nós, como instituição de ensino, interessante que nós formamos profissionais em todas as áreas, né? Sabemos que cada uma das áreas, quanto mais você conhece, melhor vai ficar aquele trabalho. Então, a gente, em primeiro lugar, é bom a gente até respeitar cada uma dessas áreas. Só que, às vezes, a gente não faz isso. Uma área, por exemplo, que é a área de comunicação, que é a área de marketing, que é muito mais ampla do que só a área de comunicação, e que tem profissionais, né, que entendem muito bem disso, e muitas vezes não é o nosso métier, não é. Eu, por um acaso, sou um profissional formado em marketing, mas normalmente um gestor de polo não é e nem precisa ser necessariamente. E às vezes ele fica nessa ânsia de conhecer um pouco mais a fundo, de fazer cursos. Na minha visão é assim: sim, precisamos entender, até porque, na verdade, assim, para você cobrar, muitas vezes, uma agência, precisa entender também, né, como cobrar, como direcionar e tudo mais. Mas uma agência, você, por mais que você vá fazendo esses cursos e tal, você nunca vai saber tanto como uma agência que é especializada, que todo momento vai saber do que tem de diferente, porque isso tudo muda diariamente, né? Novas estratégias, novas ferramentas e tal, e você não vai conseguir acompanhar. Então, você sempre vai fazer, talvez, algo que não seja ainda o melhor do mercado. Então, uma boa agência vai sim fazer o melhor trabalho para você, e aí o que você tem que fazer? Cara, você está perdendo tempo se você ficar direcionando para tentar entender tudo, o máximo disso. Você tem tanta coisa para trabalhar, que é o que a gente, inclusive, fala no curso. Você tem que sim entender muito bem da sua estratégia. Quando a gente fala de marketing, é muito mais a questão estratégica, né? Dos seus diferenciais, dos seus pontos fortes, dos seus pontos fracos, né? Da concorrência também, as oportunidades que tem no mercado, as ameaças. Entender quais são os seus diferenciais, para aí sim, porque muitas vezes a gente se preocupa na comunicação,
Mas a gente tem que saber o que comunicar também. Então, todo mundo comunica só bolsa de estudo, só preço. Será que é só isso? Será que o cliente só quer isso? Né? Então, entenda muito bem o que o seu público-alvo quer, que é o que a gente fala muito no nosso curso também. Você tem que trabalhar muito bem o seu ponto de venda adequado a isso. Você tem que trabalhar o seu geomarketing, que a gente vai falar um pouco de geomarketing aqui. Como você entender isso aí, inclusive, que o seu ponto de venda tem que estar no melhor lugar ou você aproveitar o que tem de melhor na sua região, em função desse estudo dessa região. Você tem que trabalhar o relacionamento com o mercado. Cara, isso aí que você tem que fazer de melhor. Você tem que estar muito, e você tem que ser parceiro das empresas e não simplesmente fazer convênio para dar desconto. Você tem que fazer projetos junto com as empresas, você tem que fazer a diferença na sua região, assim como a universidade tradicional da sua região faz a diferença. Aí você vai ser relevante para a população, você tem que fazer a diferença nesse relacionamento com as empresas e com associações empresariais, você tem que participar ativamente disso, esse é o seu grande trabalho, você tem que participar ativamente com escolas, relacionamento, projetos com escolas, com prospects, você tem que fazer eventos no seu polo, trazer profissionais, inclusive em diversas áreas, que vão te ajudar, inclusive, a vender, vão deixar em evidência várias áreas. Você tem que trabalhar o relacionamento com meios de comunicação para trabalhar a mídia espontânea, para você desmistificar, inclusive, a EAD, que esse é o nosso papel, né? Porque muita gente acredita que o EAD é de um jeito e não é. Ele tem toda uma seriedade que as pessoas muitas vezes acham que tem que pagar barato porque é uma porcaria. Mas eu vou lá só porque tem o meu diploma. Não, tem muita seriedade. Né? E isso é o seu trabalho. Você tem que treinar seus colaboradores, você tem que trabalhar funil de vendas, né? Aí sim, sendo bastante comercial, definir processos e etapas de atendimento, tudo isso que eu estou falando tem no nosso curso, tá, gente? E é isso que você tem que se preocupar. Você tem que trabalhar padronização de atendimento, trabalhar gatilhos mentais, objeções, como é que você faz isso? Incentivos comerciais com a sua equipe, tem que estar a todo momento lá, né, com cenourinha lá, trabalhar o endomarketing, tem que cuidar do aluno, cara, seu papel é cuidar muito do aluno, antes de esquecer isso, só captava, cara, hoje a importância de trabalhar a permanência, né, de ter uma boa entrada e trabalhar a permanência do aluno, importância de se analisar indicadores, eu estou aí, nesses dias aí, visitando vários polos nossos, só hoje eu estava em 3 cidades diferentes, né, analisando muito indicadores com a equipe, definindo estratégias, plano de ação, não adianta você só analisar e não tiver plano de ação. Então, tudo isso você tem que fazer. E aí, daqui a pouco você se preocupa, eu vou fazer um curso para marketing digital. Por isso, gente, eu vim aqui, só daqui a pouco eu fico falando meia hora, e quem tem que falar hoje é o Rogério, né? A gente veio aqui para ouvir o Rogério, mas assim, eu trouxe o Rogério, conheço o Rogério já desde 1950, né, Rogério? Acho que mais ou menos por aí. Um pouquinho Um pouco mais. menos. E o Rogério, ele é desde aquela época de marketing, sabe que é marketing direto, aquele raiz lá que você pegava lá e fazia a mala direta, né? Você mandava lá para as casas, etiquetado e tudo mais. O Rogério, desde essa época que fazia muito bem, e hoje, com todo o avanço da tecnologia, ele sabe tudo e mais um pouco de tudo, disso tudo. E por isso que, inclusive, o título aqui nesse nosso encontro é Lead, muito além do impulsionamento, porque também a gente só pensa na questão do impulsionamento, que é muito importante, gente, é muito importante, inclusive, fazer da melhor maneira, a gente tem isso no nosso curso, como fazer e tal, como você testar isso, a todo momento estar antenado e mudando diariamente isso. Mas você dá para fazer muito mais do que isso. Tem muitas estratégias interessantes. A gente conversando eu com o Rogério, começando a ver, poxa, cara, quanta coisa legal que você, inclusive na sua agência, né, a Direct Marketing, sabe fazer. E aí, cara, eu falei assim, pô, precisamos mostrar isso para todo mundo, cara. Tem muita coisa legal que você pode fazer, além do impulsionamento, que também é muito importante. Então, para isso, a gente trouxe o Rogério hoje para falar um pouquinho aí, e aí vocês também fiquem à vontade. A gente tem mais ou menos uma pauta aqui para seguir, mas também não é nada engessado. Também a gente sempre deixa no final para tirar todas as dúvidas, mas se quiserem também, no decorrer, fazer perguntas, fiquem à vontade. Esse evento é para vocês. Para a gente falar um pouquinho, né, de cada ferramenta, daquilo tudo que pode fazer, depois mais a fundo, vocês também têm o próprio Rogério aí como contato, pode deixar o contato também no chat ali, se quiser, Rogério. E também, se quiserem falar comigo, e a gente direciona para o Rogério, enfim, fiquem à vontade. Rogério, se apresente, por favor, fale de toda a sua experiência, mais meia hora falando de toda a sua experiência, por favor. Beleza, boa noite aí para todos. É um prazer a gente estar sempre conversando com o Adriano, já se encontrou em alguns outros lugares, e eu efetivamente sou do tempo da mala direta, né?
no tempo que eu ainda tinha cabelo, então eu comecei já há algum tempinho. Importante é a gente ser, talvez, antigo, mas não velho, né? Mas longe disso. Então, assim, rapidamente, eu estou nessa área e vou até corrigir, a gente não tem uma agência, né? A minha empresa é uma empresa que a gente chama de soluções de marketing de relacionamento, que é o que a gente chama. Então, a gente lá na empresa, a gente tem 3 pilares. A gente ajuda as empresas a captar clientes, a se relacionarem com seus clientes atuais e a recuperarem clientes inativos, que é uma outra área assim muito importante, que é o cliente que deixou de comprar de você, o cliente que eventualmente fez um curso e ele está lá esquecido, e muitas vezes a empresa está pedalando novos clientes e tem ouro dentro de casa, que é o cliente que eventualmente fez um curso e ele pode fazer o segundo, o terceiro, ou ele abandonou esse curso por algum motivo. Então, a gente trabalha muito essa questão da ativação desse cliente que ficou inativo. E isso a gente faz para a área imobiliária, para a área de varejo, para a área educacional, etc, etc. Tá? Então, a ideia aqui mesmo é fazer um bate-papo, trazer, até como o Adriano falou, longe da gente querer dizer não faça Google, não faça Facebook, etc, etc, mas a vida além disso, né? E isto tem e a gente já tem vários estudos e vários exemplos do que isto está chegando num ponto de saturação, tá? Eu tive reunião até semana passada com uma empresa, falei, nossa, mas eu estou pondo um caminhão de dinheiro no Google, pondo um caminhão de dinheiro no Facebook, e eu ouvi um negócio que o Facebook está entregando posts que metade desses posts são de robôs, que não são pessoas normais, sabe? Porque, enfim, e aí o que a gente faz? Você como gestor, cada vez, porque você precisa bater meta, você precisa acompanhar, não é só o lead, é muito importante, né? A cultura do lead ficou uma cultura muito, não digo fácil, mas é uma cultura muito, não, esse aqui não, o lead gerado, normalmente o consultor entra isso eu falo mercado imobiliário, o corretor entra em contato uma vez lá, ele não consegue falar, ele fala, não, esse lead não presta, o cara não me atende, isso ele ligou uma vez só, né? E aí ele inativa o lead, e aí eu faço um trabalho de recuperação desse lead, trago de novo para o funil, o outro atende, vende, e aí o outro cara vai dizer, putz, podia ter trabalhado esse, né? Então, ficou uma cultura muito descartável, né? Ou seja, e a palavra ficou, ou seja, não, normalmente não é qualificado, etc., mas muitas vezes a gente não trabalha muito bem a questão do funil, não trabalha a conversão, né? Então, isso tudo, e hoje a gente, inclusive, além disso, eu tenho empresas que me chamam para, então, eu preciso, não quero nem que você gere o lead, eu quero que você acompanhe só a questão da conversão. Então, a gente tem feito esse trabalho também nesse sentido, certo? A gente traçou uma pauta, não sei se você vai querer que eu fale, mas era legal de ser uma conversa, senão eu detesto monólogo e as perguntas assim, são essenciais aí para que traga casos práticos e a gente converse aqui. Na verdade, Claro. é um grande bate-papo, né, Adriano? Eu trouxe alguns pontos aqui que eu acho interessante a gente falar, antes a gente entrar especificamente na questão de leads, no tratamento, que isso é bastante importante. Uma coisa que me chamou a atenção ali, vendo todo o teu material, que você trabalha com geomarketing. E a gente fala muito da questão do geomarketing, e eu usei muito isso, inclusive para escolher, por exemplo, em Fortaleza, lá eu escolhi um polo, onde a gente queria, né, entender exatamente de acordo com o perfil do público, que não é necessariamente aquele público o mais popular, a gente queria já começar de uma maneira diferente lá, e deu muito certo isso, e a gente trabalhou uma ferramenta que nos ajudou muito. A gente até demonstra isso no curso, exatamente quais foram as telas e tal. Fala um pouco para a gente, para quem não conhece, um pouco dessa questão do geomarketing, o que ele agrega, como é que funciona isso, nessa questão realmente de você oferecer, né, essa solução. Bom, o geomarketing, na verdade, ele e isso tem uma história, né, que o cara
não sei se era do Burger King, mas o cara falou, cara, onde é que você vai montar a tua loja do Burger King? Eu falei, cara, não precisa fazer nenhum estudo. Eu vou montar do lado do McDonald's. Eles já fizeram isso, Sim. entendeu? Então, muitas vezes você vai falando, onde é que você coloca o polo? Né? É perto da onde? Onde é que está teu público? Né? Então, a gente já fez assim vários trabalhos, desde pesquisa de abertura, ou seja, entender se aquele, porque muitas vezes você tem o ponto, né? Então, muitas vezes você não pode escolher o ponto. Olha, eu tenho um imóvel aqui e eu quero saber se esse imóvel ele é aderente a um polo, por exemplo, ou aderente a qualquer tipo de negócio. Que tipo de estudo que eu vou fazer? Eu vou fazer um estudo de contagem de pessoas, de perfil de pessoas, se existem, se as pessoas estão passando por aquele local, se elas entram naquele local, né? A gente consegue entrevistar essas pessoas, né? Procurar entender o que elas têm, isso muito voltado à pesquisa mesmo, né? Então, uma pesquisa de abertura de ponto. E isso a gente já fez para vários segmentos. A gente tem casos assim, e muitos casos dizendo o seguinte, ó, não abra um negócio naquele local porque não tem gente suficiente com o perfil que você precisa para aquele local específico. E o nosso Isso segmento ele é você muito já... assim, né? Porque, na verdade, assim, a gente pensa assim numa loja, tal, né? Que de repente precisa estar... Mas o nosso segmento, porque a gente trabalha muito essa questão realmente da cara para a rua, de fazer muitas ações de rua e tudo mais, e ser visto é muito importante. Então, a escolha do ponto pode representar muitas vezes o sucesso e insucesso da sua operação, ou a dificuldade maior em termos de crescimento. Ah, sim. E aí, muitas vezes também, outro estudo que a gente já fez, inclusive a Pizza Hut, que foi um cliente que a gente trabalhou muito isso, que é procurar entender aonde está o meu cliente, né? Então, muitas vezes você tem um ponto lá, e aí você tem um ponto X, e aí você tem, mas muita gente está no ponto Y. Então, por que você não coloca o teu outro polo, né? Você vai abrir um segundo polo, ou migra esse para o ponto Y. Então, procurar entender aonde que está o cliente também é um fator. Então, o primeiro é, eu tenho ponto, e vale para aquele ponto. E o segundo é, eu já tenho os clientes, e é muito importante eu, principalmente, cercar de onde estão esses clientes. Então, a base de dados colocada no mapa geográfico, ela é visual, e aí procura entender se os clientes estão aqui, né? Eu tô em Curitiba, os clientes estão na região norte, meus clientes, a maioria estão na região norte, eu não vou abrir o polo na região sul. Ah, mas eu estou aqui no sul, estou esperando vocês, cara. Não vai. Né? Não, e eu tenho um nível de Então, detalhamento bem interessante, né? Na verdade, ele descobre, inclusive, o quanto que o cara está disposto a gastar no seu produto, né? Então, tem muita coisa interessante, né, sim, que hoje é porque o na marketing dá, verdade né? você faz, e aí muito pesquisa, e a pesquisa ela ajuda, né? De você procurar saber que tipo de informação. Eu sempre digo assim, a pesquisa serve para quê? Muitas vezes, essa pesquisa não funciona. Não, a gente não fez a pergunta certa, porque a pesquisa ela vai me dizer o seguinte, que tipo de informação que eu quero ter no final, né? Não adianta dizer, olha, mas ela não respondeu o que eu queria. Não, então a gente perguntou errado. É a É muita pergunta questão do certa, né? briefing do planejamento, né? Exatamente. Mudando um pouquinho de saco para mala aqui, uma coisa que eu fiz uma provocação aqui para atrair, inclusive, para o evento, inclusive de um trabalho que a gente vai fazer, existe um trabalho nesse mercado de muitos alunos insatisfeitos, porque também esse mercado é o seguinte, tem muitas instituições sérias, tem outras que estão aí para vender diploma quase que isso, né? Porque realmente a preocupação é a questão de botar aluno para dentro e talvez não tanto com cuidado com a qualidade. E nessa hora, o aluno entra lá e fica insatisfeito, fica insatisfeito, e no final das contas, ixi, gente, o Zoom aqui está me É só considerando aqui 40 só... minutos. não, na verdade era para dar 1 hora, mas ele... É mesmo? mas ele me... Acho que vamos ter que fazer um... Depois você manda um outro link para o povo, a gente entra outro. numa outra reunião. Vai ter que ser. Bom, e aí, assim, tem muita gente insatisfeita nesse mercado, né? No final das contas, e aí, como é que a gente faz para achar esse cara? Eu não posso panfletar na frente de uma instituição de ensino, né? Isso é antiético e tudo mais, não dá para fazer isso.
E aí você nos deu uma solução, né? Explica um pouco essa solução do que realmente a gente consegue fazer. Enquanto isso, eu vou gerando o link aqui. Tá bom. Bom, essa solução hoje que a gente tem, então, na verdade, como eu falei, a gente trabalha nessa questão de captação, de relacionamento e recuperação, procurando aliar sempre tecnologia e know-how, né? Ou seja, gente com alguma forma de fazer isso ter volume, tá? Então, hoje a gente tem uma solução onde a gente consegue extrair informações, e aí é muito importante que as informações elas estejam públicas e abertas, muito por conta da LGPD, né? Então, quem tem informação pública e aberta em rede social, já deu o ok, essa informação está compartilhada. O que a gente consegue fazer? A gente automatiza. Então, por exemplo, eu tenho uma instituição concorrente lá, e a gente consegue capturar a informação do Instagram, por exemplo, daquela instituição, seguidores daquela instituição, que tem telefone, tem dados públicos e abertos, isso é bastante importante. A gente traz isso para uma solução, valida aqueles números de telefone para o WhatsApp e conversa com ele numa solução de WhatsApp, certo? Conversando com ele, e aí cabe todo aquele discurso de o que eu vou comunicar? Diferencial. Eu tenho que ter um negócio que a gente chama de call to action, imagino que todo mundo sabe, que é chamar para ação, né? Então, eu tenho que ter um call to action muito forte, porque senão aquela pessoa fica no local. Então, eu sempre digo, se você não provocar essa pessoa, ela fica onde ela está, né? Então, por que ela vem para a Unicesumar, ou por que ela vem para o teu polo, etc, etc, né? E aí, o que acontece? Eu tenho que ter um call to action muito forte. Ou seja, o porquê que ele tem, quais são os meus diferenciais, e aí pode ser desconto, pode ser matrícula, pode ser que é mais perto, pode ser testemunhal, pode ser, enfim, tudo, né? E os gatilhos mentais estão aí para nos ajudar em cima disso, né, Adriano? Craque nisso. Então, funciona muito o senso né, de carência, senso de urgência, enfim, tudo isso serve para que essa pessoa faça a adesão. E aí, nessa solução, a gente faz a campanha pelo WhatsApp e entrega esse lead já qualificado, ou seja, eu entrego o lead lá para o Polo, dizendo o seguinte, olha, eu me interesso por esse negócio teu. E aí, alguém lá do Polo, alguém da empresa que a gente faz, continua com a conversa dentro do WhatsApp. Então, essa é uma solução que a gente montou com vários pedaços. Instagram, e eu consigo fazer também para empresas, então a gente também desenvolveu uma ferramenta para dados públicos, onde eu faço o cruzamento com o Google, eu trago informações também de empresas, né? Com o WhatsApp das empresas, isso serve muito para PME, muito para pequena e média empresa, também conversando com o WhatsApp, porque hoje o WhatsApp, e no Brasil, todo mundo sabe, o Brasil é o país que mais utiliza o WhatsApp no mundo, né? Então, os Estados Unidos efetivamente não utilizam. Eu tive em 2000 vai fazer uns 2 anos mais ou menos, não, ano passado, 2022 a gente foi, a Meta, né, o Facebook, dono do WhatsApp, faz propaganda para as pessoas usarem o WhatsApp. Lá nos Estados Unidos os caras usam SMS, né? Então, e o Brasil é campeoníssimo. Todo mundo, e ainda mais com o negócio da pandemia, todo mundo descobriu como uma grande ferramenta, além de ser uma grande ferramenta de comunicação, uma grande ferramenta de venda, né? Inclusive, a Então, gente até teve, no último encontro com um especialista, a gente falou, inclusive, de ferramenta para gerenciamento do WhatsApp também, né? Porque o pessoal tinha um monte de celular, cada um tinha um celular, depois que se perdia as isso. informações, A do quanto é gente importante também para isso. a gente também tem essa solução, que é uma solução de atendimento, que você pode linkar também com essa, né? Essa solução é uma solução de captação, essa que eu falei, que a gente consegue trabalhar Instagram, consegue trabalhar CNPJ em cima de KINAIs, né? A gente consegue, como você falou, por exemplo, você tem vários parceiros, né? Convênios. Então, a gente consegue, por exemplo, atingir quem são os funcionários daquela empresa determinada, pelo LinkedIn, por exemplo.
né? Até entrando um pouco Que no era, que era o LinkedIn. que era que eu ia te perguntar aqui, na Isso. questão do Uhum. LinkedIn, porque na verdade assim, é uma outra estratégia. Tem gente que acha que às vezes, não, mas será que o LinkedIn, o Ricardo que está aqui assistindo, ele tem usado isso um pouco, mas assim, a gente tem usado isso, Rogério, de uma maneira meio manual. E vai, acha uma empresa e tudo mais, conversa com a empresa, o pessoal, um outro responde, tal, legal, mas, pô, dá um bate no trabalho. E eu sei que você tem isso de uma forma mais automatizada, o que ajuda muito e vale a pena, porque daí é a questão do relacionamento. Aquilo que eu estava falando, cara, não se preocupa às vezes em tentar entender o negócio, não, cara. Vai fazer o relacionamento, ele vai te dar, o Rogério vai te dar a ferramenta para isso. E aí parte para o relacionamento, vai fazer Quero visita e saber. tudo mais. É, isso aí, enfim. Bom, vamos aproveitar e responder essa questão do LinkedIn, que o Ricardo também estava, né, buscando fazer esse trabalho da questão do LinkedIn, e realmente acho que tem muita oportunidade para fazer de uma forma automatizada, né, Rogério? Isso. Então, o LinkedIn, na verdade, e o LinkedIn, ao contrário do que a maioria pensa, é uma plataforma que não é de empregos, né? A maioria diz, não, mas é uma plataforma de empregos. Não, é uma plataforma de negócios, né? Se fala de negócio, agora ficou... É que, na verdade, as pessoas não sabem o limite, mas tem bastante coisa política no LinkedIn, que não é para isso, né? E o que que a gente faz, na verdade? A gente não faz anúncio, o próprio LinkedIn oferece anúncio, a gente sim trabalha a captação de clientes também, busca conexão e aí trabalha o que a gente chama de cadência de mensagem, né? Eu tenho que me comunicar dentro do modelo de cadência de mensagem e também com gatilhos mentais, com diferenciais, com call to action, etc, etc. Então, naquele exemplo que eu dei anteriormente, eu tenho 30 empresas no convênio, né? E a gente sabe que os funcionários, via de regra, não decoram e nem sabem quais empresas estão conveniadas. Ah, eu sei que tem uma farmácia, eu sei que tem a universidade, então eu preciso conversar com cada um deles, né? Então a gente já fez alguns trabalhos para alguns segmentos, inclusive educacional, para escolas de inglês, então a própria B2, que é uma escola de inglês, a gente fez trabalho em cima do LinkedIn. Então, nos passavam quem são as empresas conveniadas e a gente conversava com os funcionários, com os colaboradores dessas empresas no LinkedIn. E aí, óbvio, daí é o seguinte, eu crio uma abordagem dizendo, olha, você tem uma condição especial, aquela coisa toda. Então, é bastante importante e tem uma conversão muito bacana esse tipo de coisa. Óbvio que daí, que eu falei antes, a questão da tecnologia, da automatização, funciona muito bem, porque aí eu consigo dar tração e volume. Se você colocar uma pessoa para fazer isso, ela primeiro que ela não vai ter volume para fazer, e depois eu digo que é trabalho de chinês preso, né? Porque é um trabalho gigantesco e tem que ter bastante paciência. Então, a gente sim tem que usar a tecnologia com estratégia para fazer isso, né? Facilita do que você ficar realmente um por um. Você dá resultado, mas assim, né, você tem que ficar mandando para de repente para um monte de gente para um outro responder. E esse sistema já faz isso, você já vai tendo as Isso, respostas, e né? veja, e não é o sistema, na verdade, eu sempre digo, tem gente operando, gente olhando, porque o que que eu digo? Ó, digamos que que eu mande lá 200 mensagens. Eu preciso entender quem respondeu, quem não respondeu. Se não responde, quem não respondeu, eu mando a segunda mensagem. Quem respondeu X, eu mando uma mensagem alternativa. Então, você trabalha num modelo que a gente chama de cadência. Por quê? Porque dependendo do que o cara responda, a gente consegue trabalhar um item, ou segundo item, ou uma terceira mensagem, né? Isso serve para LinkedIn, isso também serve para e-mail, que eu me lembro que eu encontrei semana passada, o cara falou, não, você é um dos caras, não, o André Teles, encontrei segunda-feira, você conhece o André Teles, hoje é o superintendente de inovação do governo do Paraná, o André é um papa, ele escreveu um livro sobre redes sociais, tudo. Ele falou, Rogério foi um dos caras que diz que o e-mail não morreu mesmo, né? Então a gente tem muita
não é mania, mas a gente diz que um substitui o outro. E, na verdade, a gente trabalha dentro de composto de comunicação. Então, não é o Google substituindo o Facebook, não é o WhatsApp, a gente tem que entender qual é o nosso público-alvo, aonde ele responde mais, o que ele converte mais, por isso que tem que ter, além do lead, a gente tem que ter um funil muito bem estruturado para poder entender. Aquele lead veio da onde? Ele converte? Por que ele não converte? Quais são os canais que mais convertem? Então, isso tudo é muito importante. Então, o e-mail faz parte desse composto de comunicação. Óbvio que a gente sabe que ele reduziu muito a taxa de abertura, a taxa de engajamento, mas é uma ferramenta ainda muito poderosa. Mas depende muito da criatividade também, né? Da mensagem que E você a vai fazer gente tudo usa isso, né? muito, mas hoje ele funciona muito em texto. Né? Não adianta Aham. mandar imagem, ele funciona você conversando com a pessoa, Isso. personalizando, procurando entender público-alvo. Porque, via de regra, o negócio que não funciona é que você está fora de É. público, você está fora de abordagem, você está fora de oferta, você está fora de timing. Então, tudo isso é muito importante dentro do composto. Então, procurar entender esses itens é bastante relevante e é fundamental para o resultado. E me dê E resultado no final. uma das questões justamente era isso, né? E o meu marketing, o meio morreu, e você já está respondendo isso, mas tem uma questão, inclusive na questão do e-mail, que é a venda e locação de e-mails. A LGPD inibiu algumas ações nesse sentido, como é que funciona? Inibiu sim. Veja, hoje onde é que a gente vai? Hoje tem várias plataformas. Este e-mail, ele é um e-mail via de regra. Onde é que a gente hoje está trabalhando o e-mail? No LinkedIn. Entendeu? Então a gente consegue enriquecer dados ou capturar dados no LinkedIn. Por quê? Porque, de novo, é uma rede social aberta para isso. Pois é, Né? rede social, até para reforçar isso que você tinha me comentado, não sei se todo mundo pegou essa parte, mas quando é feito aquele trabalho, por exemplo, lá dos concorrentes. Ah, mas como é que você vai abordar um cara que ele não te permitiu abordar? Mas se você põe os dados nas redes sociais, você quer dizer o seguinte: está aqui o dado, o meu contato, quer dizer que as pessoas podem entrar em contato com você porque está lá o seu O contato à dado via de disposição. regra é público. E no LinkedIn, como ele é uma rede de negócios, então você não tem nenhum problema. Tanto que hoje a gente usa para e-mail, com base em LinkedIn, a gente usa uma plataforma americana que é muito famosa e faz esse processo, tanto de captação quanto de envio, de métricas e tudo. Legal. Eu sempre digo, hoje plataforma tem muita plataforma, e a questão é você saber usar e ter. A gente não comercializa a plataforma, a gente põe a mão na massa e entrega o produto pronto, né? Por quê? Porque, via de regra, quando você coloca a plataforma, quer dizer, puta, que ela não funcionou. Não funcionou porque ou você não tem tempo, ou você não consegue fazer, ou você não sabe fazer, enfim. E eu não está em cima disso, não, tem que medir, tem que olhar resultado todo dia. Ó, não está, você mandou o WhatsApp dentro de um público específico, dentro de um concorrente teu, que a gente pegou daquele perfil do Instagram, não está funcionando, então ou o público está errado ou a tua abordagem está errada. Então tem que mexer no público, tem que mexer na abordagem. Eu brinco que esse negócio é pilotar avião. Tem que ficar olhando os reloginhos para não derrubar o avião. Legal. E me diga o seguinte: você falou um pouquinho dessa questão de esquentar a base, de qualificar, né, esses leads. Fala um pouquinho mais para a gente, como é que funciona isso? Como é que se eu tenho lá lá os dados lá de um contato, como é que é feito esse trabalho? Bom, a gente tem um trabalho de qualificação de base que pode ser feito por de algumas formas. A gente fez um trabalho agora para uma empresa onde o gestor ia em eventos e ele capturou um monte de cartões, né? E aí o que a gente fez? A gente basicamente construiu uma base de dados, né? E eu fui a minha esposa está assistindo, ela falou: tire o óculos. Eu tirei o óculos porque dá inclusive reflexo. Eu botei óculos para poder preencher o e-mail.
Então, agora me desconstruiu, porque agora eu esqueci o que eu estava falando. Você estava construindo Qualificação uma de base dados. de dados em função dos Qualificação de cartões lá, dados. né? Então, o que a gente fez? Então, na verdade, a gente construiu essa base de dados e a gente ligou para essas empresas que tinham o cartão, porque esse cliente queria saber quem era o gestor de TI, quem era o gestor comercial, quem era o gestor de marketing. Nome, e-mail e telefone. A gente construiu isso para quê? Para que esse cliente pudesse se relacionar com isso, com esta base. Como é que a gente faz o trabalho de qualificação? Eu tenho uma base de dados aqui. Essa base pode estar, inclusive, incompleta. A gente pega muita base que ela está incompleta. Ela não tem o telefone, ela não tem o e-mail, ela não tem... Muitas vezes só tem o nome, muitas vezes tem o CPF, né? Então, a gente qualifica isso. E aí dá para qualificar de várias formas. Ou buscando informações com dados públicos, né? A gente vai agregando isso, né? Ou ligando mesmo. Então, a gente tem uma equipe de contact center que pode ligar e informações muito sensíveis, o ideal é ligar. Ou seja, você não vai achar, por exemplo, o gestor daquela empresa específica, a não ser que você vá buscar no LinkedIn, mas provavelmente a informação também esteja incompleta. Então, a gente vai buscar no LinkedIn, liga para aquela pessoa, confirma os dados e monta uma base de dados. Então, esse cliente hoje tem uma base de dados mega qualificada e ele, inclusive, falou, Rogério, um feedback, a gente colocou, e alto valor agregado. A gente botou para rodar, fiz uma cadência de e-mails com essa base que a gente qualificou, agendamos já 10 visitas e fechamos 3 negócios. Então, esse trabalho já se pagou, e isso em menos de um mês. Legal. Então, por quê? Porque era relacionamento. Sim. E é isso que a gente fala muito, né? Todo esse trabalho, você estava falando da questão de lead, não é só lead, é relacionamento, né? É conversar, é relacionado, que simplesmente você só ter o lead e vender, né? Eu acho que é muito mais do que isso. E me diga o seguinte, pessoal, assim, a gente tem pouco tempo, na verdade são 40 minutos, mais 40 minutos, que já deve ter passado talvez uns 20, desse daqui, e vai ser esse tempo que a gente tenta para não cansar, normalmente é 1 hora mesmo no total. Eu queria que vocês já aproveitassem e fizessem perguntas, tá? Para a gente aproveitar aí o Rogério, né? O que mais vocês gostariam de saber? Mais uma vez, o Rogério tem conhecimento de várias soluções nessa área aí. Então, é legal aí a gente entender qual é a sua necessidade. De qualquer maneira, depois você também fica com o contato dele. Mas é bom a gente discutir aqui também. Aproveitando que você está... Estou colocando o meu contato aqui no chat, Legal. celular, e-mail, né? E me acha no LinkedIn como Rogério Krieger também. Vai ser um Ótimo. prazer adicionar todo mundo. Enquanto o pessoal está pensando e vai escrever ali, deixa eu te perguntar. A gente falou de qualificação, de dados e tal, mas deixa eu pensar aqui. Ricardo quer perguntar, ele levantou a mão. Opa, vai lá, Ricardo. Boa noite, Rogério, tudo bem? Boa noite, tudo bom, Ricardo? Tudo ótimo. Rogério, na questão do LinkedIn, o ideal seria o Inside Sales consegue fazer já uma classificação, um filtro dos leads, certo? E por região, enfim. O ideal é entrar na empresa e fazer a primeira conexão e subsequente pegar os funcionários dessas empresas, primeiramente depois da conexão, para aí conseguir fazer a primeira mensagem de abordagem, é isso? É o seguinte, primeiro, a ferramenta do LinkedIn lá, que é o Sales Navigator, tá? Ela te dá, não sei se foi isso que você perguntou, Inside Sales da tua empresa, é isso? Isso mesmo. Ou No caso você falou do Sales Navigator do LinkedIn? Você falou do Inside Sales da tua empresa, tá? do LinkedIn, que o meu ele tem essa opção, né? Tá. O teu Sales Navigator, então. Não se chama Inside Sales. Perfeito. Perfeito. Isso. Inside Sales é o cara que vai fazer o SDR, ele vai pré-qualificar o teu lead. O Sales Navigator, na verdade, que é a ferramenta do LinkedIn, que ele te dá, que é a versão paga do LinkedIn, que na verdade você paga, ele te dá alguns tipos de segmentação, né?
além das gratuitas. Então, ele te dá quantidade de funcionários, ele te dá, na verdade, de útil mesmo, quantidade de funcionários que a versão gratuita não dá. Via de regra, a gente faz muito na versão gratuita. A nossa solução geral, a gente já consegue, através da empresa, eu consigo puxar as informações dos colaboradores que estão atrelados àquela empresa dentro do LinkedIn. E aí eu abordo aqueles colaboradores, certo? Procurando conexão, mas basicamente, como eu já tenho uma oferta, já que eu já tenho uma relação, ou seja, aquela empresa já é conveniada, por exemplo, da Unicesumar, eu acredito que não tenha só a Unicesumar, eu estou falando de Unicesumar, né? Mas, então, como ela já tem essa relação, eu já entro com uma informação de que essa pessoa tem o benefício e que tipo de benefício que essa pessoa já tem. E aí eu já consigo captar, entendeu? Eu já consigo captar o interesse dessa pessoa. Via de regra, depois a gente propõe a conexão, faz uma abordagem de diferenciação, né? Ou seja, essa abordagem de conexão, e aí, se necessário, uma terceira abordagem com gatilhos mentais variados, dependendo daquilo que a gente tenha de abordagem. Vocês te respondi. Perfeito, respondeu sim. Obrigado, tá? Nada. Gente, participem aí, fiquem à vontade. A pergunta de vocês é prioritária em relação a qualquer outra pergunta minha aí. Se ninguém perguntar, eu tenho uma aqui engatilhada, mas, por favor. Bom, Rogério, a gente tem, por exemplo, os dados, quando a gente tem os dados dos nossos próprios alunos, esse perfil, na verdade, ele é muito importante para a gente saber onde captar novos alunos, inclusive, também, né? Isso ajuda, inclusive, para você definir públicos, né? Perfis de públicos para você, né? O Facebook, por exemplo, ajuda nisso. O que mais isso você pode utilizar, por exemplo, para, de repente, promover algum tipo de marketing viral? Porque o aluno nosso, quando ele está muito satisfeito, ele é um grande vendedor. Existe outra forma de eu aproveitar, na verdade, isso, eu tendo uma base, por exemplo, que possa ajudar, ou mesmo, talvez, eu fazer esse trabalho com o próprio aluno, disparar alguma coisa, enfim, o que você dá de ideia, de repente, nesse sentido, já que existe uma base muito importante ali? Bom, primeiro, eu sempre digo assim, qual é o melhor mailing que tem no mundo? Eu sempre pergunto, qual é o melhor mailing que tem no mundo? Vocês têm uma ideia qual é o melhor mailing que tem no mundo? Quem é que chuta? O Ricardo gosta de participar. Gerson, Rayane, eu estou vendo. Não faço ideia. O melhor mailing que tem no mundo é a sua base de clientes, essa é a verdade, né? E o segundo melhor é a base que mais se assemelha à tua base de clientes. Por quê? Porque, na verdade, os papas do marketing direto dizem o seguinte, se você não consegue vender para a tua base de dados, você não consegue vender para ninguém, certo? Então, quando a gente trabalha muito bem a nossa base de dados, por que é? Então, me dê lá 1000 clientes e faça. E aí você consegue não só vender, eu tive uma reunião com uma grande empresa, então os caras vendem um tipo de produto. E eu tive reunião ontem com o cara, falei, a gente está lançando mais 5 produtos e mais 2 produtos. Então, os caras estão lançando 7 produtos para a mesma base, certo? O que é isso? Isso é fazer upselling da tua base, né? Você rentabilizar a tua base. Então, dentro desse sentido, procurar entender qual é o perfil da base, como ela se comporta, o que ela compra, né? Você com certeza tem dentro desse curso um estudo de churn, né? Churn rate, que é um estudo de propensão à desistência, certo? Isso as operadoras de telefonia celular têm muito, de internet tem muito, então existem vários clientes que estão desistindo. Qual é o perfil desses clientes? Então eu vou agir dentro da minha base de dados, procurando perfil semelhante a esses clientes que estão desistindo e procurando fazer um trabalho de retenção, né? Você falou muito nesse trabalho de retenção, que é muito importante. Então, esse trabalho de retenção, ele é fundamental porque
Eu sempre tenho uma analogia dizendo o seguinte: toda empresa tem duas portas, né? A porta de entrada e a porta de saída. Eu tenho que manter a minha porta de entrada sempre aberta e a minha porta de saída sempre fechada, certo? E aí eu tenho uma empresa saudável. Se eu tenho minha porta de entrada fechada e minha porta de saída aberta, eu vou quebrar, certo? Então, é bastante importante a gente conhecer e trabalhar muito essa questão da base de dados, né? Trabalho em base de dados, você pode trabalhar testemunhal, que é muito importante. Eu acho que muito mais do que existe mesmo é, é, essa mitificação do EAD, de que por ser mais barato, ele não tem qualidade, aquela coisa toda. Nada melhor do que quem faz o curso e quem fez o curso e que saiu e que tem ótimas referências, né? Então, hoje as pessoas, quando você vai procurar um hotel, quando você vai procurar um restaurante, etc, etc, onde é que a gente está olhando? A gente está olhando na nota do Google, nos comentários lá, muito mais do que na propaganda da própria empresa. Sim. Então, testemunhais e tudo funcionam hoje muito mais do que... Não sou eu que estou dizendo, é o meu aluno que está dizendo. É o Gerson, acho que... Gerson? Gerson e depois o Guilherme, né? Vamos lá. Boa noite, Rogério. Boa noite. A dúvida é o seguinte: a gente trabalha bastante com indicação, né? De aluno que está ativo. Geralmente o que a gente usa é aquela velha estratégia de, tipo assim, indica uma pessoa e ganha R$ 50. Qual uma outra estratégia que você usa que dá certo e que você indica para a gente conseguir trabalhar esses alunos para conseguir mais indicação, né? Você falou aí agora do testemunhal, né? Mas qual uma outra estratégia, assim, basicamente é isso mesmo? O que tem, na verdade? Quem indica? Eu preciso entender qual é o meu público indicador, né? Você tem sempre, e aí a gente, no tempo que eu dava aula, tinha um negócio que era pirâmide de clientes. Então, na verdade, você tem clientes propensos à indicação e clientes que não são propensos à indicação. Então, o cliente tem que estar no topo da pirâmide, ele tem que ser um defensor da tua marca para ele te indicar. Porque senão, se eu pegar... E essa é aquela história do curso que te liga dizendo o seguinte: olha, o senhor ganhou um curso de inglês. Mas eu já tenho o curso de inglês, eu já sei falar inglês. O senhor indica? Eu falei: se nem eu vou fazer, como é que eu vou indicar? Então, eu tenho que primeiro selecionar quem é o público que eu vou usar para ser o meu público indicador. E depois eu tenho que criar um programa atrativo para isso. R$ 50 é atrativo para o cara indicar? Não sei. Como é que eu vou saber? Pergunte, faça uma pesquisa. Mas para aquele público que esteja propenso à indicação. E aí você vai descendo na tua pirâmide. Então, pega o primeiro, o mais propenso e sequencialmente. Funciona? Funciona. Tá? O teu programa de indicação funciona com R$ 50? Funciona. É porque, como eu trabalho com EJA aqui, né? Com EJA e também com a Unicesumar, né? Aí, geralmente, a gente sempre pega essa ideia, tipo assim, você indica 5 pessoas, você ganha R$ 15, ou então você pode zerar a tua mensalidade no mês, entendeu? É bastante importante. Então, a seleção do público, o público mais indicador, no caso, ele é fundamental. E aí procurar entender se o benefício que você está dando, ou você vai ter um programa de benefício, porque a cada cliente o cara ganha 50, ou eventualmente você cria um programa de, olha, com um você vai ganhar X, com dois você pode dobrar ou pode triplicar, dois vale 3 vezes, enfim, você pode criar algum tipo de situação de um programa que aí você tem aquela pessoa como uma indicadora, eu vou indicar porque aquilo para mim vale a pena. Respondi? Então, beleza. Guilherme. Rogério, tudo bem? Boa noite. Beleza? Boa noite. Bem? Pessoal, eu não trabalho com a Unicesumar, mas a minha pergunta não é graduação. Eu tenho uma escola EJA e o que acontece, Rogério? Eu faço muito forte redes sociais. E lá no começo você estava falando base de dados demográficos, o perfil do pessoal, os dados, mas a gente sabe o quê? Que o cara vai montar um perfil de Facebook ou Instagram, ele jamais vai colocar que ele não terminou o ensino médio, né?
que é algo assim que para muitos é vergonhoso, né? E eu queria te fazer uma pergunta: como que eu chego, por exemplo, nesse dado, que ele bate mais ou menos com aquela figura famosa lá, que é o dado do Ray Charles lá e do Ozzy Osbourne lá, que eles têm a mesma idade, a mesma situação e tal, mas são pessoas totalmente diferentes e não posso vender para os mesmos, não posso fazer a mesma venda para o mesmo dado, né? Mas o mesmo dado é tanto para o Ray Charles, tanto para o Ozzy Osbourne, que é aquele negócio famoso do marketing, né? Que é uma coisa que eu me bato bastante e trabalho forte no marketing para isso. Tá. Bom, como é que você pode... Uma solução que a gente até comentou é uma solução via Instagram, ou seja, você pegar concorrentes, né? Esse é o trabalho que eu te falei de concorrentes, você procurar entender quem são os concorrentes e fazer ataque à base, entendeu? Isso não é proibido, não tem, não tá. Muitas vezes a gente... Prospecção, né? Prospecção. Eu fiz pós-graduação nos Estados Unidos. Nos Estados Unidos, a comparação na comunicação, ela é muito válida. No Brasil, a gente torce muito o nariz, porque a gente acha que se a gente estiver comparando, a gente estiver atacando, a gente estiver fazendo, a gente está menosprezando. Enfim, a gente tem um pouco de cultura do coitadismo ainda. Então, o americano diz, não, esse negócio é bom, mas o meu negócio é muito melhor. Então, compra o meu negócio aqui. Então, aqui a propaganda comparativa, as pessoas ainda torcem o nariz. E nem sempre ela é muito bem-vinda. Mas você fazer ataque à base com concorrente pode ser uma solução, porque, de novo, aquela história do McDonald's e do Burger King, esse cara já trilhou um caminho, né? Então, ele está seguindo aquela instituição. Quando você não tem a informação, o que você pode fazer? Você pode qualificar a informação. Você pode pegar um mailing bruto e perguntar para aquela pessoa. Entendeu? Se ela vai te falar, eu tenho uma oportunidade aqui, e aí tem formas de você perguntar para qualificar a base de dados. Então, você pode trabalhar uma base de dados bruta qualificando aquele dado, né? Então, é uma segunda alternativa. É uma maneira, na verdade, de automatizar isso, para você não precisar cada um ligar para cada um para saber se tem perfil ou não. Você automatiza isso mas e aquele que muitas vezes responder... você pode qualificar, ou você pode, inclusive, na própria... Eu posso fazer uma Essa automatização seria chatbot? Você pode, não é um chatbot, a gente tem uma solução que eu posso perguntar se o cara já fez. Olha, eu tenho essa oportunidade, você eventualmente já tem o ensino médio ou de uma outra forma. Na verdade, muitas vezes essa pergunta ter o ensino médio, ela não é uma pergunta que o cara, talvez ele diga, eu não vou porque vai ficar feio, mas se tem algumas outras formas de dar uma volta e perguntar a mesma coisa, né? Mas uma pré-qualificação disso pode funcionar bem. Eu mudei a segmentação. A minha segmentação tá meio que abrangendo tudo, porque quando você segmenta só para quem não tem ensino médio, rede social ninguém coloca quem não tem ensino médio. Então, ali é aí que eu me bato. Obrigado mas pelas veja, tem coisas que, por exemplo, essa informação não é uma informação, eu acredito, muito sensível quando você vai qualificar no 1 a 1. Ela talvez seja sensível na rede, mas no 1 a 1 a pessoa fala. Não é uma informação muito sensível, não. Sim, no 1 a 1 ele fala sim. Ele fala. O negócio é assim, quem eu vou atacar, né? Para quem vai aparecer meu anúncio? Esse é meu maior problema hoje. Aí na rede ela é mais complicada. Na rede ela é mais complicada, né? Por isso que a gente está fazendo além do impulsionamento. Então, vamos olhar além do impulsionamento. Sim. Né? Você estava falando ali, Rogério, dessa questão quando a gente está falando da base do aluno, uma coisa que eu sempre falo é o seguinte, cara, o cara que lá, o consultor de vendas, ele fez um trabalho, o desafio é ele converter esse aluno para matricular. Mas olha só, ele convenceu o cara a pagar uma mensalidade, ou uma matrícula. E o cara que está lá, o tutor pedagógico, ele tem que convencer o cara a pagar as outras 20, 30, 40, lá para o cara continuar, porque o cara tem que estar satisfeito para continuar. Então, existe sim um trabalho que possa ser feito, inclusive, seja de acompanhamento, de incentivo, de motivação, de alguma maneira, para que esse cara
continue, né? Cara, permaneça e tudo mais. Isso também é contato, isso também é relacionamento com o seu próprio aluno. Então, acho que isso, a tecnologia também pode ajudar nesse sentido, né? Acho que isso que você sim. estava falando, né? Veja, ele vai entrar na qualquer colégio, qualquer empresa, pelos benefícios prometidos. E vai ficar naquela empresa pela entrega. Certo? Então, isso a gente vê. Não, puta, não foi aquilo. Então, a gente aliar o que me foi prometido com o que me foi entregue faz todo sentido. E aí o relacionamento, mostrando os pontos fortes, que aqui você tem isto, faz todo sentido. Porque muitas vezes a gente não percebe as coisas básicas de qualidade, ou seja, eu sempre digo, você diz, por que eu vou lá? Não, minha empresa tem qualidade. Eu sempre digo assim, qualidade não é diferencial. Né? Tá? Qualidade não é diferencial. Qualidade é condição básica. Tem nada que não tem qualidade, eu nem vou começar a conversar. Né? Então, por mais que a gente diga, não, mas o outro não tem, mas talvez o valor percebido, né? E o valor é percepção, né? O valor é muito percepção, quanto vale aquilo. Né? Então, é a percepção do cara. Eu só quero o diploma. Será que o cara só quer o diploma mesmo? O cara entra só querendo o diploma, mas ele, no fim, acaba não ficando porque a entrega é tão baixa, né, que desiste. Então, eu falei, puta, estou jogando dinheiro fora aqui. Então, talvez eu consiga subir um pouco no meu processo com alguém que me entregue. Então, aquela história do vim pelo diferencial, vim pela promessa, mas fiquei pela entrega, e a entrega compõe tudo, né? Tem que ser bem comunicado que o cara tem lá dentro. E isso que você acabou de falar, isso renderia um mês inteiro de discussão que a gente discute muito, inclusive no nosso curso, que é justamente isso, né? Peraí, esse cara só quer o diploma, e tem gente que fala, não, mas todo mundo só quer saber de preço. Cara, e eu até fiz esses dias um memezinho lá, botando assim, pô, de novo alguém me falando que o cara só quer saber de preço. Não, cara, pode ter certeza que não. Pode ter essa impressão na hora da negociação, mas no final das contas você tem uma série de coisas que você pode agregar, mas você tem que entender o que realmente gera valor para ele. Então você tem que ouvir muito ele antes de você estar aí falando, né? Então também tem essa questão na própria venda também. Então tem uma série de coisas que a gente fala, mas que, em função disso tudo que você está falando. Gente, falta 2 minutos só. Eu queria agradecer, na verdade, o Rogério aqui, né, a disponibilidade dele. Gente, aproveitem muito o conhecimento dele. Foi rápido, mas a live é isso, né? Uma hora, na verdade, até foi um pouco mais, somado os dois, apesar que a gente ficou meio esperando acabar e começar outra. A gente vai editar isso, vai ficar bem bonitinho, vai deixar disponível, vai ter outras pessoas assistindo também, e a gente vai interagir também com outras pessoas mesmo de uma forma assíncrona. Tenho certeza que o conteúdo vai ter muita coisa que se discutir, a gente podia ficar aqui, acho que 5, 10 horas discutindo de tanta coisa, mas é para dar um pouquinho do gostinho daquilo que é interessante em termos de estratégia, que vocês podem ver tanto no curso, quanto aproveitar aí os serviços também do Rogério, muita coisa que ele pode oferecer, do conhecimento dele. Obrigado demais, Rogério, por você ter vindo aqui, pelo teu tempo aí, né, disponível para a gente. Obrigado, eu que agradeço, é sempre um prazer a gente falar daquilo que a gente gosta e na verdade, trocar ideias. É muito bacana trocar ideias, até quem está assistindo é minha esposa, ela é da área de educação, inclusive, é uma psicopedagoga de mão cheia aí, fazendo propaganda, na parte de autismo, superdotação, enfim, ela também aproveitou bastante aí, além de ver o marido, mas aproveitou muito. Legal. Tá bom? Bem, eu estou à disposição aí nos contatos, o Adriano tem, e eu deixei ali no chat meus contatos, fiquem à vontade, né, para a gente conversar e fazer negócio também. Estou à disposição. Legal. Tá, obrigado, pessoal. Valeu. Obrigado por mais um momento aí. Aproveitem e vamos discutindo também sempre que a gente puder. Valeu, um abraço a todos.